Oi, pessoal, voltando aqui com o podcast do GSA, né? E hoje vamos ter aí a primeira vez que vamos receber um convidado, veja, até pauta eu fiz, né? Então hoje a gente vai ter a participação especial do nosso gestor de expansão e projetos, Darmiton, né? Onde a gente vai estar falando aí dos desafios do crescimento do GSA, das reformas de loja, das obras, né? Das que foram aquelas que trouxeram maiores desafios, que foram maior velocidade, dicas de como fazer para você conseguir acelerar os processos, para acompanhar, para fechar o processo 100%, vai ser bem bacana, acho que esse formato. Oi, pessoal, olha a gente aqui de novo. Vamos voltar a gravar nossos podcasts, só que dessa vez com um convidado super especial, né? Nosso primeiro podcast com convidado, hein? O convidado especial de hoje, Darmiton, nosso gestor de expansão e projetos. Vamos estar falando aí dessa área, né, que foi muito veloz, muito importante para a gente aqui do Grupo Soares Araújo nesses últimos 3, 4 anos, né, Darmiton? 3, 4 anos. Nos últimos 3, 4 anos e vai ser bem bacana. Espero que vocês gostem, né? Dá a palavra ao nosso convidado especial. Deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Darmiton, estou no GSA desde 2017 e já naveguei aí por algumas áreas, né? Chegando até a área de expansão, né? Comecei pelo financeiro, já fui gestor do administrativo financeiro, né? Que trouxe para mim aí uma bagagem essa visão financeira e dinâmica do que é o varejo, que me credenciou aí a área de expansão, né? Com esse olhar de dono, né? De como a coisa está funcionando, representando os diretores na operação. E aí recebi o desafio aí com todo o carinho, né? E sabendo que a gente tinha muita coisa pela frente para encarar. É isso, né? Então, assim, é um desafio grande, né, Dardo? Que a gente veio com essa proposta, mas alguém que já tinha a visão financeira, administrativa do negócio, né? Naquela época também eu ficava à frente de toda a parte de sistemas, de acompanhamento, e com o crescimento não dava mais muito tempo de estar ali no dia a dia. Então, comecei pedindo um favor, né, ao gestor do escritório de acompanhar o processo construtivo em sistema, mas que depois fomos entendendo que realmente precisávamos ter uma pessoa à frente dessa área para dar a velocidade que o Boticário esperava, para dar a velocidade que o GSA precisava naquele momento, né? Hoje eu tenho até uma pautazinha aqui também, que é para acompanhar, já que temos convidados, né? Mas contextualizando mesmo o início, né, dessa fase, dessa frente, até para a gente chegar a essa frente com uma pessoa, né, na área, foi ali, acho que 2000, logo pós-pandemia, né? Então a gente veio com o movimento de reformar as lojas, de reabertura de loja, de estudar o novo mercado ali no cenário pós-pandemia. E com isso a gente viu, né, juntamente com a indústria, com o Boticário, esse mapa de calor, de expansão que podia ter novas oportunidades, né, e os mercados mudaram no pós-pandemia. Então, entendendo isso, a gente começou a acelerar reforma de loja, busca por novos pontos, né, e culminou nesse ano de 2025, que a gente vai fechar o ano aí, acho que com 15 operações, né? 15 operações dentre elas lojas, revendas e armazéns, né? Que é o nosso novo desafio, nossa prioridade aí de 25. Então a gente vem aí de 4, 5 anos, dizer assim, de muito planejamento, de muito esforço financeiro, de muito esforço braçal, de noites sem dormir, de fazer reforma em loja que é de madrugada, né, de receber chave de ponto 6 meses depois de acordo, né, e você ter que entregar uns prazos, uns combinados, né, era muita conversa e muita troca. Então, basicamente foi daí que surgiu realmente a vaga, né, de expansão e projetos, né, na figura de Darton aí como gestor exclusivo dessa frente, dessa área do GSA. Tem muita particularidade, né, quando a gente fala de construir ou reformar uma loja, quando ela está dentro de um empreendimento, de um shopping, de uma galeria, que vem essas particularidades que você só pode fazer reforma à noite. O pessoal tem que apresentar as NR de altura, de elétrica. Não é como você ter uma loja de rua onde você administra todo o tempo. Né? Chama ali o pedreiro conhecido e bora fazer. E faz, como a gente fazia antes da pandemia, né? E aí veio esse desafio, acho que o primeiro boom disso aí realmente foi a VDF em 2023, em junho, que a gente recebeu a visita da diretoria. Em março e junho a gente já tinha que
que entregar a VDF já com o tombamento da marca Eudora. Acho que aí foi o primeiro start, a gente entendeu que a coisa ia ser acelerada realmente e a gente veio buscando, como o Tassi falou, né? Era uma ajuda para acompanhar e aí percebemos realmente o foco necessário, né, de estar acompanhando os processos do Boticário, que ele tem o SGPC, né, que é o Sistema de Gerenciamento de Processo Construtivo, e trouxe para a gente aí, traz essa ferramenta para a gente acompanhar desde o levantamento arquitetônico, todas as etapas de aprovação de orçamento, projeto executivo, e até as fotos das lojas totalmente prontas para aprovação da arquitetura. Então são etapas que a gente tem que passar, que não é simplesmente a gente chegar e executar, né, Tasso? Isso. Sem acompanhar nenhum processo. Então o Boticário está ali direcionando a gente nas etapas, que é mais um desafio, porém bom também porque direciona a gente de como executar. E ali é um sistema, né? Então o sistema ele tem lá entre 20 e 25 etapas, né? Não recordo agora que eu não está no dia a dia operacional aí é Darmton. Mas ele só direciona, mas na ponta mesmo é a gente aqui, né, Darmton? Então, assim, as etapas lá no sistema são lindas. Mas quando a gente chega aqui para a obra mesmo e para poeira... levantamento de medidas, né? Analisar o ponto realmente. Quando é um ponto novo, a gente traz a presença do consultor comercial para entender com a gente se naquela oportunidade realmente, naquele ponto realmente tem oportunidade ali de fluxo de clientes, né? Se é um ponto que tem essa visibilidade para a marca, né? Então, assim, vem toda essa parte e daí executar realmente. É realmente cimento, é cheiro de tinta, é massa corrida, é gesso, né? É uma coisa bem diferente do que eu tinha de atividade no GSA, que era sentado lá, né, com números, né, definindo o fluxo de caixa junto com o Tasso, mas acho que quando a gente veste a camisa e está disposto aí a encarar os desafios, está aberto também para aprender, a coisa acontece, flui e vem dando certo, né, Tasso? Verdade, vem dando certo, né? Foram aí várias entregas, né? Mas conta pra gente aí uma entrega assim que te marcou, uma obra que te marcou. Não tem como a gente não falar sobre o Mix Mateus daquele Casa Caiada, né? A gente veio nessa parceria, era uma oportunidade maravilhosa da gente ter a loja numa galeria, né? E aí eles postergaram, né? Estava no tempo dele e a gente recebeu realmente a notícia assim, disse, tem 15 dias para inaugurar junto com a gente. E aí nessa parceria nós pegamos a loja do zero, a loja pronta, com produto e tudo em 15 dias. Então a gente mobilizou a área financeira, mobilizou o escritório, a gente trouxe consultores, gerente de loja, quase ali montando uma tendazinha lá, lá na galeria para a gente pernoitar lá e fazer essa entrega e fizemos. Eu acho que foi um divisor de águas ali, né? Quando a gente, poxa, eu tenho 45 dias, será que eu consigo? Poxa, eu consegui 15 com 15 dias, por que eu não consigo com 45, né? É de fato acompanhar o fluxo lá do SGPC, do sistema, os prazos de entrega com transportadora, que aí a entrega acontece, mas esse foi bem atípico aí, desafiador para a gente, veio mesmo para validar e a chegada da área de expansão. É verdade, né? É verdade. Esse projeto realmente foi um desafio para todos, né? Tivemos que entrar aí com as frentes do GSA, várias áreas envolvidas, inclusive agradecer sempre a indústria que se envolveu também, né? Abriu as portas, se envolveu com a gente, pegou na mão também, vamos junto, vamos fazer, né? E a gente conseguiu uma loja aí que um fluxo normal é o quê, Dardo? De uma reforma de loja 90 dias, 90 100 dias, 90 a gente fez em 15 dias, né? Orçamento 3 vezes mais, 3 vezes mais. Fizemos por conta de trabalhos mesmo, de madrugada, velocidade, domingo a domingo, não tinha feriado, não tinha nada pelo meio, não era Dardo. Foi desafiador, ainda mais por a gente não ter essa pegada. Em 2023 veio essa da VDF que eu falei, né? E a gente já vem entendendo que o Boticário já vinha sinalizando isso, né? Que ia chegar nesse momento. Então a gente já foi maturando, entendendo que a coisa ia realmente tomar esse rumo. E disse, chegou a hora da gente ter uma área específica para isso aí, né? Então os orçamentos, né? Eu acho não, a certeza da confiança que a gente tem na parceria que a gente construiu nesses 8 anos aí, tem uma pessoa à frente desse negócio. A gente sabe que obra tem muito essa necessidade de emissão de notas, né, da coisa estar corretamente registrada, de valores e tudo, então nada melhor que uma pessoa ali de confiança entendendo como é que funciona, né?
E um projeto desafiador desse, né, o que foi que também trouxe clareza para a gente? Trouxe clareza da importância, né, que é ter um planejamento de execução de obra, uma governança das responsabilidades para a estrutura, né, essa integração entre as áreas. Então a gente realmente já vinha estruturando isso, e aí nesse momento dessa reforma pontual, por exemplo, a gente tinha isso estruturado e claro, foi o que trouxe realmente essa velocidade, nos apoiou, né? E a gente tinha certeza de que o caminho que a gente estava tocando ia dar certo, né? Seja lá pelo caminho financeiramente, seja pela parceria, seja pelo comprometimento dos fornecedores, que foram fornecedores escolhidos a dedo, né? Para essa empreitada, e saiu uma loja linda, né? Uma loja onde o próprio seu Matheus, né? Veio para a abertura, teve lá com a gente, parabenizou a gente, então assim, foi muito satisfatório, né? Teve uma satisfação grande receber, né? Ver aquela loja pronta. E muito bem posicionada, né? Que ela fica ali na transição do shopping com o supermercado, né? E assim, tem uma visibilidade maravilhosa. Quem vem do shopping para lá, você vê a loja de frente assim, como ficou linda. E lembrei de um outro ponto agora também, que a gente estava no projeto da inauguração da loja de Jardim Atlântico. Era uma loja nova. Loja nova. Então a gente tinha feito todo o planejamento, já tinha tudo organizado, os móveis já estavam na loja, né? Então uma manobra que a gente fez em parceria também com a arquitetura, que aceitou, né? Aquela questão de trazer os móveis, a gente tentou montar a loja todinha com os móveis da outra loja, né? Tudo com consentimento do boticário, consciência do pessoal, montamos, depois chegou os outros móveis e a gente inaugurou outra loja. Então, de novembro e dezembro foram 2 lojas nesse movimento todo que a gente inaugurou. Eu tô rindo porque é um segredinho, né? Nossa, que agora vai ser do pessoal, vai ser revelado, agora vai ser um segredo revelado. A gente tinha uma loja que ia inaugurar, já estava com mobiliário, já ia entrar em fase de montagem, né? E a gente segurou esse mobiliário e junto com a parceria da Arquitetura Boticário montamos um layout na loja que era para inaugurar com 15 dias com os móveis que a gente tinha de outra loja. Inauguramos, foi sucesso, seu Wilson Matheus, se eu não me engano dele, né? Apertou a mão da gente, deu parabéns e nem sonhava que aquela loja era provisória, viu? Foi um trabalho assim, muito bacana, não foi? Ninguém sonha, todo mundo passou lá, deu parabéns, mas aqueles móveis não é daquela loja. Os que estão lá são outros, né? E o que é estar preparado e aberto, né, para as mudanças. Se você não está aqui, vou travar, não. Tem que ter solução, o prazo estava ali para acontecer e fizemos a entrega. Isso, exatamente. É muito bacana. Mas voltando aqui, eu tenho uma colazinha aqui hoje, eu estou praticamente entrevistador de programa. Né? Na tua visão, Darwin, como é que tu equilibra assim, né, essa visão de longo prazo e execução no dia dos projetos, que é aquela história, poxa, eu estou vendo ali a loja no Shell, que até os termos a gente sabe agora, a loja no Shell, geralmente quando a gente recebe loja de shopping, que é só o quadrado, nem tem contrapiso, nem parede, não tem nada, então isso se chama Shell. E a gente enxerga ali que vai virar uma loja, como é que tu vê isso assim, poxa, isso aqui vai virar uma loja linda, como é que tu equilibra isso na tua cabeça, assim, mentalmente aí pra galera? No primeiro momento, né, na hora que você sai da administração financeira ali do setor e vai para o chão de obra realmente, fica aquela grande expectativa, né, que você não tem domínio ainda do assunto, mas aí quando depois da primeira loja, da segunda loja, você já começa a ter ideia e todo o fluxo dentro de obra realmente, né? Quando você chama o profissional, que ele começa a desenhar ali, levantar a alvenaria, né, todos os espaços conforme projeto, que a gente fixa o projeto todo na parede, fica visível para todo mundo e para cada equipe, né? Então vem o pessoal de alvenaria, começa a levantar uma parede, aí você vai lá no projeto e começa a entender, né? E aí vai te dando uma tranquilidade, porque o projeto executivo, ele te direciona para cada área, né? E à medida que você vai entrando, e vou chamar um profissional agora, essa é a próxima etapa, ele segura um pouquinho aí que não é meu tempo ainda, então, mas já chamo ele para a obra, para ele ter uma ideia do que está acontecendo e a gente já definir prazos, né? Então, assim, à medida que o pessoal vai entrando e o tempo que eu fui executando as obras foi me dando segurança para conseguir ver isso a longo prazo acontecer, tá dentro do prazo, né? Por mais que o time comercial esteja na ansiedade da entrega, por quê? Porque tem as metas para serem cumpridas e a loja fechada por muito tempo, a gente sabe que dá aquele gargalo ali no cumprimento das metas, né?
Mas aí você começa a ter noção, às vezes cobra até demais o fornecedor, mas ele vem com a clareza do que é realmente faz sentido, né? Então vai te dando aquela tranquilidade, o tempo acontece e você começa a ter aquela certeza, pô, o que o cara me explicou, o profissional lá me explicou, tem fundamento. E nos próximos você já começa a entender, ó, 5 dias está dentro do prazo. Você vai entendendo, vai trazendo essa tranquilidade, e aí a coisa foi acontecendo do jeito assim, que foi entrega realmente, foi viver na prática, né? Nunca tive essa experiência, né? Mas acho que dos momentos que a gente vai vivendo e a experiência que a gente vai passando em outras empresas vai te dando um mínimo de visão para você dar o primeiro passo, né? E aí foi acontecendo, e aí foi dando segurança. Tem algum momento que eu disse, agora posso dizer que sou gestor de expansão. É verdade, é verdade. Mas eu soube que é muito tranquilo, Darton, lidar com obra, Não, com reforma, não. né? Falou aí só de coisa bacana, tudo certo, bem suave. Mas conta aí pra gente aí um momento assim difícil que tu passou, por exemplo. Teve um momento mesmo que eu tive que dispensar um fornecedor, né? Já tinha até uma parceria de trabalho, mas ele não estava entendendo a velocidade que a gente precisava ter nessa entrega, né? Então, ele vinha, nas primeiras lojas os ritmos eram mais tranquilos, né? E nessa a gente estava numa pegada muito acelerada. Então, não, dá para fazer. E eu cheguei e dei o prazo. Quando eu fui verificar depois, aquilo não tinha sido cumprido, né? Então, aquilo ali foi dando uma... E eu sou muito paciente, muito parceiro, gosto realmente de dar prazos, e porque cada pessoa precisa de realizar seu trabalho, ganhar seu dinheiro, mas só que a gente tem um limite, né? Então, quando a gente tem uma marca, estava ali à frente das decisões, representando a diretoria do GSA. Então, chegou um limite ali que eu tive que realmente dispensar. Ele voltou para a cidade dele, falando que voltaria na segunda-feira para continuar. Eu disse, não, pode ficar aí que eu vou continuar com outro. Então, para mim foi um momento de estresse, não gosto muito de partir para esse direcionamento, sou muito paciente, sou muito parceiro na hora de realizar as atividades, mas não deu e a gente tem que ser profissional. Isso aí foi um dos desafios, e de ter que dispensar, né? E o outro é realmente trazer o pessoal para essa consciência de que tem uma marca ali por trás, entendeu? Não, eu cumpri, determinei um prazo para entregar, né? Tem vocês como diretores que assinam um contrato e estão ali de frente de uma marca conhecida, né? E eu não posso deixar de entregar lá na ponta, né? Então é trazer o pessoal para essa pegada, né? Que é um trabalho cansativo, que a gente sabe, braçal demais, mas tentar trazer na parceria, no respeito, entendendo. Não entendo de nada aqui, me ajuda, faz eu entender isso aqui, né? Chegando no nível deles, entendendo também que os caras têm experiência, trabalham há muito tempo, e eu chegando ali não tinha condições nenhuma de dizer que sabia, eu dominava, né? Mas é isso que eu vou conquistando e vou entendendo dos prazos, fazendo minhas entregas. Exatamente, né? E acho que também um ponto importante, quando a gente vem com essa estruturação diária, por exemplo, um outro desafio foi a adequação dos fornecedores, né? Bem como o Darton colocou aí, a gente tinha ali aquele modelo de fornecedor mesmo, que era o cara que já trabalhava com a gente há algum tempo, um eletricista que vinha ali e fazia trocar a lâmpada da manutenção, né? E aí a gente vai profissionalizando a coisa e chega no momento também que eu preciso que os fornecedores sejam mais profissionais, como, por exemplo, emissão de notas mesmo. E aí tem fornecedor que simplesmente não queria emitir nota porque ele era MEI, né, não sei lá como era. Ele diz, para estar parceiro do GSA nessa expansão, tu tem que se estruturar para crescer também. E aí alguns fornecedores sim ficaram pelo caminho, não eram bons fornecedores, mas simplesmente que não se adequaram ao crescimento que o GSA vinha acontecendo, né? Então, além do crescimento em número de lojas, que traz faturamento, traz tudo, mas o crescimento também na profissionalização da área, né? Na profissionalização dos nossos processos internos de acompanhamento. Além do processo de acompanhamento pelo sistema do Boticário, nós temos nossos processos aqui bem definidos, bem claros, com prazos, onde é que vai para o financeiro, que dia que paga, o que é que vem com nota, qual a descrição da nota, qual o lançamento que vai refletir lá na DRE, controle de fluxo de caixa. Exatamente. Né, Darton? Então, assim, alguns parceiros ficaram pelo caminho simplesmente, às vezes, ou por não entender, ou por não querer, tudo bem, né, uma opção deles, mas o GSA estava estruturado para essa velocidade e para esse crescimento. E a gente precisou realmente até mesmo orientar fornecedores
como emitir uma nota, fomos lá, trouxe aqui no escritório, está aqui o site da Secretaria da Fazenda, você emite a nota de serviço assim, faz teu cadastro. Também auxiliamos a quem queria nos acompanhar. E hoje tem fornecedores que cresceram com a gente, né? Que a gente conseguiu indicar para outros colegas franqueados para fazer as reformas dele, porque os caras sabem. Lá na Paraíba, por exemplo, foi um desafio achar fornecedores nesse nível de qualidade, né? Mas a gente tem exemplos de fornecedores que nós formamos lá para fazer a montagem de nossas lojas, por exemplo, não é isso? Exatamente. Foi pegando esse feeling, né? Cada loja que ele vai montando, vai entendendo, a gente vai também sentindo essa segurança no trabalho deles. E na hora de montar uma próxima loja, a gente nem pensa, vamos fazer uma cotação ou ver outro. O cara faz uma entrega tão boa, já apresenta a nota fiscal, que eu acho que o simples fato de, não o simples fato, né, mas fazer ele entender que a nota fiscal é necessária, né, para a coisa estar regulamentada, já entende que a gente trabalha diferente, né? Entrar numa obra também e fixar todos os projetos lá, o cara vê que existe organização, não está trabalhando com uma empresa qualquer, né? Eu acho que é uma prática de todos aí, mas eu acho que é importante relevar isso aí, né? Trazer esse ponto, porque realmente é interessante, né? Quando você chega num espaço organizado e direcionamento, a coisa acontece de outra forma, né? Ele já entende que vai trabalhar ali de forma diferente e não é uma coisa aleatória. Isso. Né? Tem dono, tem representante, a coisa vai acontecer de forma organizada, entendeu? Isso, né? E aí, falando disso, conecta aqui com outra perguntinha, né? Com outra coisa que eu tinha escrito aqui. Expandir para a gente do GSA não é só abrir uma loja nova, não é só fazer uma reforma de loja, né? A gente precisa manter a essência também do GSA em cada detalhe. Concorda? Com certeza. E eu acho que expandir também, Tasso, em relação a humanizar, né, esse relacionamento também, por mais que não seja um colaborador nosso, digamos na linguagem popular, né, fichado ou registrado conosco, mas é uma pessoa, é um ser humano que está ali junto com a gente naquele momento para entrega, né, respeitando e entendendo, às vezes até dificuldade de entender algo ou de trazer uma linguagem que a gente se entenda, né? Isso aí, tendo a preocupação de representar vocês na ponta também, como GSA, nada que alguém saia de lá insatisfeito ou reclamando, que eu tenho muito essa preocupação, né? Que o GSA não está bem representado, né? Então acho que expandir é espalhar todos os valores que a gente tem, não só ali na obra, na comunidade, expandir de forma sustentável, consistente, né? Que a gente possa representar não só a marca Boticário, mas também o GSA que está por trás disso aí, né? Trazendo para a comunidade, trazendo para todos esse respeito, essa relação com todos. E eu acho que por isso que foi um dos grandes desafios de Darton, aquela negativa com o prestador de serviço. Né? Darton me ligou no dia, era um domingo, né? E assim, foi bem difícil, eu me pus no lugar dele lá no momento, né? Mas eu disse, que você decidir, tá decidido. Né? E era um prestador de serviço de longa data com a gente, do tempo de Soares e Lúcia, para se ter ideia. Né? E não foi muito legal a recepção que ele teve na notícia, não. Tá? Mas, com o tempo, hoje ele continua amigo nosso. Na época, deu um ruídozinho, né? Mas hoje continua amigo nosso, continua fazendo outros serviços pra gente, né? Mesma coisa. Mas era realmente a profissionalização da nossa área de expansão. E que precisava que os fornecedores se adequassem. E que realmente quem não se adequou, independente de quanto tempo tinha, de trabalho e tudo, a gente não estava com aquele tempo para parar. A expansão do GSA ela não ia parar, né? A gente não ia adequar o GSA a um prestador de serviço, né? Os prestadores precisaram se adequar ao novo momento, né? Ao que é o GSA hoje nessa área de expansão, né? Que foi um trabalho aí, um caminho veloz e duro, né? E a gente não tinha a função, né, descrita em papel, como é que a gente ia executar, né? A gente foi realmente, não foi uma coisa jogada, mas ela também foi vivida na prática, né? Com apoio de Tasso sempre, alguma dúvida que surgia, a gente trocava ideia. A evolução também muito grande no poder de decisão, né? Meu patrão, como a gente sempre fala um com o outro, o que você decidir aí tá certo, né? E a gente é respaldado nos valores e princípios da empresa
me ajudava, que estava bem claro, né? Por ter 8 anos de empresa aí, é claro que eu já sei de muita coisa, como conduzir, né? Do que eles veem, do que eles prezam, e aí me dava essa segurança. E aí a gente foi conquistando, evoluindo, né? Ao ponto de chegar nas entregas aí. A gente sempre tem alguma ressalva, né? Quem conhece bem desse processo aí, de tirar fotos da loja, mandar para a arquitetura e a arquiteta, não, tem ressalva, corrige lá. Então, as últimas 3 lojas eu fechei sem nenhuma ressalva. Fui aprendendo quais eram os pontos que as arquitetas estavam sempre de olho. São detalhes, são coisas minúsculas realmente, mas que acaba escapando, né? Na próxima eu não vou deixar passar, não. Na próxima eu vou acertar. E aí a gente veio acertando e, graças a Deus, aí fechando as lojas no SGPC sem 100%, né? 100%, sem nenhuma ressalva. Coisa boa, parabéns. Obrigado. É uma meta que ele mesmo traçou, né, para ele, depois ele me disse, tá, tracei uma meta aqui para mim, que é fechar o SGPC de primeira. E na primeira que não fechou, ele, bicho, foi. Isso aqui eu sabia, né? Mas é importante ver como tá tão mergulhado lá na área, no trabalho dele, que sabe qual era o detalhe que fecharia ou não. E é tanto depois dessa, ele ia lá, revisar os detalhes e fui fechando 100%, sem retornar nada. Ou quando tinha alguma coisa, a gente já passava explicando o porquê aquilo já tinha... estava ali. Exatamente. Né? Talvez, às vezes, realmente calha do fornecedor ter ficado uma peça que não veio, que no detalhe a arquitetura ia perguntar. Mas já estava encaminhada, a peça já estava em trânsito, a loja já estava funcionando, já estava pronta. A gente já vinha com a resposta da ressalva, né, baseado no número do pedido que a gente gerou, por ter identificado que uma peça não veio. Por exemplo, estava em ruptura na indústria. A gente já corria, abria o pedido, né, para chegar e passava já a ressalva com o número do pedido, que aí o pessoal da arquitetura conseguia entender que a gente não estava ali só enchendo linguiça, né, que tinha a base no que a gente estava fazendo e com profissionalismo, né? Isso. Que é um grande X hoje, é o profissionalismo da área de expansão. E mostrar comprometimento, né? Porque o pessoal da arquitetura está espalhado pelo Brasil aí, São Paulo, Curitiba, e faz um desenho lá com base nas informações que a gente passa, né? De levantamento arquitetônico. E aí quando você não se compromete ou não manda, aí não dá aquela credibilidade. Que aí a gente estava conversando um dia desses aí, né? Com o Tasso, e a gente observou o fato de construir pontes, né, Tasso? Isso. De você mostrar, quando vem um projeto lá para cá, eu olho, eu esmiuço ele ali, vou no detalhe, faço questionamento, falo com eles, sempre tratando bem. Então, assim, toda vez que eu preciso algo com o pessoal da arquitetura, que muitas vezes eu nem vi, só a foto no WhatsApp, eu tenho uma relação muito boa de troca, né? Eles trazem informação, dão a atenção que a gente precisa, em tempo hábil, sabe? Eu acho que é importante, a distância existe, mas a gente consegue diminuir com essa relação de parceria, né? Respeitando o que está vindo de lá, o que eu estou executando aqui, né? Entendendo que a gente precisa construir e evoluir. Mas eu também não posso deixar de falar nesse podcast dos bons profissionais que a gente tem desde o tempo de Paim e Manhinha, né? Queria mandar um abraço aí para Alexandre César, nosso engenheiro aí, né? Que também foi um grande parceiro de Darmstadt aí nesse aprendizado, nessa evolução. Inclusive agora ele está fazendo o nosso novo desafio lá na Paraíba, né? Mas fala um pouquinho de ter Alexandre, por exemplo, um parceiro de longa data, mas com muito profissionalismo e experiência. Então, assim, a gente entendeu os parceiros que a gente tinha, né? Teve parceiro que não dava para caminhar mais, mas eu acho que tinha alguns ali também que viam que a gente precisava se profissionalizar mais também, né? Mas, de toda forma, também não soltaram nossa mão, apoiaram, encararam aí os desafios, não foi, Dá? E Alexandre já mira na aposentadoria, né? Mas é um cara que nunca deixa a gente na mão, realmente. Me mostrou muita coisa, me ensinou muita coisa, né? Formado em engenharia mecânica, engenharia civil, ele é muito inteligente, Alexandre. É muito detalhista, né? Sempre quando ele passa alguma coisa, ele fala para mim, Dato, preste atenção nisso, isso aqui pode acontecer assim. Sempre que você for considerar um cálculo, esse dia eu estava aprendendo com ele como é que passava do escalímetro para a trena, né? Você tirar do projeto para a trena e trazer para a realidade do chão. O tamanho real, né? Né? O tamanho real, né? Então, assim, é um cara muito disponível, humilde e generoso, né? Na hora de passar algo e entregar algo para a gente, que deixa assim, você muito confortável. Quando entrei pro desafio, assim, não tinha uma referência, porque a gente não tinha essa pessoa interna, né, Tasso? Isso. Mas sentia muita segurança em Alexandre em poder perguntar assim, sem nenhuma cerimônia. O
cara muito parceiro mesmo, acho que o que ele construiu com vocês aí tá até hoje. É por isso que ele não deixa a gente na mão, né? Mesmo querendo se aposentar. Ele não deixa ele Mas se aí- aposentar, e você não vai se aposentar ainda não, Alexandre. Ele diz pra mim, vou ensinar tudo que eu sei a você. Eu disse, ensina nada, tem muita coisa ainda aí que você já sabe, que eu tô longe ainda de aprender. Mas é um parceirão mesmo. Mas agora, e falando de futuro, esse novo desafio aí que a gente tá aí, de fazer armazém. Armazém, né? O Boticário sempre se inovando aí, trazendo o franqueado também para acompanhar ele nessa jornada, né? Nessas jornadas. Então, vem essa pegada logística, a gente começou aí com mais uma frente que eu iniciei, né, Tássio? Foi o treinamento da PECOF, que é um programa que eles fizeram de estruturação de logística, fazer o franqueado entender a capacidade de armazenagem, o espaço logístico, como otimizar. Aí eu puxei o pessoal, entendi, procurei entender como é que funcionava, né? E aí agora a gente tem aí o desafio de construir, né? Montar toda a estrutura do hub, né? Para fazer essa distribuição em toda a região metropolitana. Hoje a gente já faz, né? Mas a gente já está se estruturando por aí, entendendo que o Boticário trouxe mais um negócio para dentro da franquia, né? Que é distribuir, não só vender na ponta. Então a gente vem aí se preparando, já tem uma equipe montada, estruturada para isso aí, entendendo como é que funciona, né? E em números realmente o pessoal da área que sabe dizer como é que está esse trabalho aí, mas vem surpreendendo, né, Tassi? A gente vem atingindo aí ótimos números, mas é mais um desafio e é chegar para fazer. Eu acho que tem um projeto, né? Assim, eu aprendi que tendo projeto executivo Faz tudo, faz tudo, né? Entendeu? Eu não vou começar do zero ali e às cegas, né? O projeto direciona junto com os profissionais que a gente contrata e eu acho que só dá certo, cara. Não tem como dar errado, não. Tem que dar, não tem como dar errado, não. Mas porque realmente a expertise da gente era fazer reforma de loja nova, VD, né? Isso. VDF, enfim. Aí a gente entra num cenário, num local totalmente que a gente não sabia, totalmente novo, né? Realmente é muito processo novo, são profissionais novos que a gente vai precisar contactar, né? São necessidade de outras licenças que a gente precisa ter, outro tipo de fornecedor de imobiliário. Então foi toda uma caminhada para a gente estar estruturando esses armazéns, né, Dardo? Mas estamos começando, já vamos entregar o primeiro aí, né? Já está pronto. Junto com o tombamento da VDF lá VDF da Paraíba. E já iniciando aqui o de Olinda, né? Que a gente já começou, o projeto já está pronto, né? Agora tirando do papel. Já estamos acelerando essa parte aí para até o final do ano a gente tá com tudo pronto e rodando, né? 100%. Viu? 100%. Cuida, meu patrão. E o quanto a gente precisa estar alinhado também, né? No lado financeiro também, acho que essa gestão de fluxo de caixa e a gente está preparado para o futuro aí atender essa demanda com a empresa bem estruturada nessa cadência aí, né? Quando a gente enfrenta alguns fatores externos, principalmente às vezes o governo não ajuda bastante, né? Por algumas diretrizes dele também, vem uma pandemia também, né? E tudo a gente tem que se reinventar, recalcular a rota e tudo, mas a gente não deixa de realizar e seguir aquilo que a gente se compromete a fazer. Né? Isso. Outra pessoa também que eu queria lembrar, que a gente também formou aqui e hoje também nos apoia muito, faz de olho fechado, é a nossa arquiteta Ingrid, né? Deu ajuda ou não deu? Deu ajuda, com certeza, né? E sempre quando eu tô com ela lá na produção, né, tirando as medidas, aí eu disse, Ingrid, quando tu olha para essas medidas aqui, tu consegue ver algo nesse vão? Porque você que não é da área, você não consegue, né, ter esse olhar. Uma coisa é a gente pegar balancetes e tudo, a gente saber para onde aquele número vai, né? E ela pega lá a trena de laser e começa, daqui a pouco tá lá no tablet dela tudo desenhadinho, também parceirona, ensinando muita coisa também pra gente nessa caminhada aí, nessa rota. Não tem como fazer só, né, Tasso? A gente tem que ter realmente parceria, construir vínculos, né? Construir as pontes que a gente fala, né? Com essas pessoas, entendendo do que é o nosso projeto também. Aí realmente são fornecedores que se vinculam e vêm com a gente nessa briga, né? Isso. E cresce junto, né? E cresce junto, exatamente. E aí quando a gente precisa, já consulta, já vem com a resposta.
Aí vai dando segurança. O problema mesmo foi a primeira loja. Gostei, Depois da segunda diante foi tudo tranquilo. Depois da segunda foi tranquilo. Vou dizer a Suene, viu, a Suene? Anota aí, foi tudo tranquilo. Pode mandar mais, viu? No time comercial. Mas e falando em Suene e no time comercial, e como é que foi a parceria com o nosso time mesmo, com a área comercial, com a área aqui do escritório, com as demais áreas, com a própria área da logística? Como é que tá essa parceria? Quando, vou ter que fechar a loja, tem prazo, eita, tem virada de ciclo, tem data comemorativa, o comercial não quer fechar, e aí, como é que foi? Quando a gente fala em fechar, a primeira coisa que vem é a meta, né? Veja minha meta aí, me ajude, viu? Vai abrir quando, né? Eu nem fechei, já quer saber quando é que eu vou abrir. Mas o pessoal super entende, né, como é que funcionam as coisas realmente. Não é assim a toque de caixa, principalmente quando a gente vai para um shopping ou para uma galeria, que tem essas regulamentações internas para a gente trabalhar. Aí só à noite, né, barulho, ruídos e tudo. Então, a gente vai trazendo essa clareza, né? E a gente cria grupos, vai mostrando passo a passo, né, no WhatsApp. Só ainda estou nessa etapa, estou nessa etapa, tá dificultando aqui. Não, eu tenho um contato para você, a gente vai para a administração do shopping, né, e vai trazendo essas parcerias ali com o pessoal e vai conquistando esse espaço, tornando a coisa mais leve, né? Dentro do que a gente tem que apresentar, regulamento é regulamento, a gente não vai burlar isso aí, né? E a gente vai nessa parceria, vai construindo. Então, o pessoal, nessas comunicações no WhatsApp, o pessoal vai entendendo realmente, poxa, é burocracia, não tem como burlar isso. Então, vamos devagarinho, vamos entendendo. Hoje a gente chega num nível, muitas vezes, da gente já ter, acho que boa parte das lojas, a gente já ter os móveis já no nosso galpão ou no nosso espaço já, para terminar a obra concluir, né, para a gente já chegar com a montagem. Né? Então, assim, a gente vem se planejando muito bem. E aí a área comercial começa a entender isso também e dá essa segurança para ele, né? Pô, vou perder aí alguns dias aí de meta, mas eu consigo correr atrás. Né? Nossos planejamentos, eles acontecem sempre ali intercalando entre datas comemorativas, que a gente sabe que são períodos onde o faturamento cresce, e aí a gente vai intercalando para ter um bom resultado disso aí. Faz parte do planejamento, faz parte da estratégia, a gente não vai fugir a esse ponto, né? Mas a gente vai construindo essa relação com a área comercial de forma muito bacana e elas vão entendendo. Inclusive, né, também agradecer a nosso time comercial do GSA, que são muito parceiros mesmo, né? Inclusive, quando o Darmton se propõe em fechar a loja, né, a gente tenta reduzir o máximo, mas a loja não tem como não ficar fechada ali por uns 20 dias, 30 dias no mínimo por uma reforma, né? Porque são várias etapas, vários profissionais que vão entrando, mas muitas vezes também a área comercial, achei um ponto provisório aqui do lado, vamos botar lá, não sei o que é isso. É muito positivo para a gente, porque a gente consegue desmobilizar aquela loja, botar ali num ponto provisório próximo, perde um pouquinho de faturamento, mas não zera, né? Então o time comercial entendendo essa necessidade, né, essa obrigatoriedade, muitas vezes também o prazo que Darmton tem para entregar, né? Então chega junto nesse sentido de, poxa, deixa eu apoiar, apesar de ser na visão comercial, mas está dando um super apoio para a área aqui da gente de projetos e de expansão, não é isso? E aí também chega no entendimento, né, nas visitas que vocês fazem na loja, tanto você como Suene, acessórios, Dona Lúcia, entendendo também que está andando, né, e assim, pô, paciência, não adianta você acelerar aqui numa finalização da passagem de uma massa corrida e passar a tinta e ficar ali e estragar. Então, é uma questão de tempo, tem... ordem das coisas, ordem das né? coisas, exatamente, para acontecer, que aí todo mundo começa a entender realmente e faz sentido. Um resumo aí, tá reformado todas as lojas, não tá? Falta hoje a gente tem um cenário aí de todas as lojas reformadas, apenas a de Peixinhos que ainda não reformou, né? Aí parte de uma negociação também com a área da consultora comercial, né? É parceria com o Boticário, mas de 2003 para cá a gente conseguiu reformar todas as lojas, só não essa. Aqui na Paraíba também e fazendo uma relocalização, né? A gente conseguiu trazer lá do ponto do Todo Dia, que estava um ponto ali bastante crítico e vulnerável, né? A gente relocalizou e trouxe uma loja sustentável lá para o Atacadão também. Um desafio, né? Foi um dos desafios também, que o pessoal fala, não, é um container, ele vem prontinho, é só montar. Não foi. Alexandre que o diga, né? Como foi essa montagem, mas hoje a gente tem aí um parque de lojas totalmente atualizado, né? Para o futuro a gente tem o hub aí para terminar esse ano, né? Para entregar para a área de logística, né? E fortalecer nossa operação cada vez mais.
A entrega lá da Paraíba também, que está aí Essa já tá na super portinha. esperada, né? Super esperada, a chegada de Eudora lá na Paraíba, né? Para o dia 16 de julho, né? Então, pô, é só sucesso, tá? De lá para cá, claro, ninguém chega ao sucesso sem derramar nenhum pingo de suor, né? Mas é gratificante, né? Por tudo que a gente passou e aprendeu juntos, né? Ninguém faz nada sozinho com essas equipes que trilharam com a gente e outras que ficaram pelo caminho pelos motivos óbvios que a gente falou, né? Mais tranquilo. 14 operações hoje rodando, 14 né? rodando. Vamos fazer mais uma. Uma. É isso, das 14, 3 são revendas. 3 revendas. Isso, as demais são São lojas. lojas. Né, onde realmente faltam 2 somente reformar por acordos estratégicos do nosso grupo mesmo, junto com a consultora, com o time do Boticário, né? E realmente entrando aí no hub aqui de Olinda. Vamos mergulhar nele já agora, a partir desse mês. Isso vai entregar até outubro, né? E foi de 23 para cá que a gente chegou ali depois da pandemia, acho que a gente chegou ali a ter realmente funcionando 6 lojas. Desafiador. Né? Muito. Depois de 6 lojas, a gente vem aí hoje encerrando 25 com 15 operações. E desafiador pelos fatores externos, né, Tassi? Que a gente teve muita coisa, principalmente pandemia, e a retomada da economia, né? A gente ficava naquela dúvida, reabertura de lojas e tudo, né? E a gente está preparado para dar essa retomada aí, e vindo de um cenário que a gente não tinha controle nenhum, né? As ameaças de voltar, inclusive, o vírus e tudo, né? E você partir para investimentos assim é bem desafiador. Se você não tiver o pé no chão, né, e como se projetar para isso aí, o quanto que a gente usou de manobras, claro, legais, né, que o governo oferecia na época, inclusive para manter quadro de funcionários e tudo, foi bem complicado, mas a gente venceu. Né? Vencemos, né? Essa etapa, viu? Aqui foi só a construção realmente de um futuro aí, né, para o GSA, futuro aí em parceria com o Grupo Boticário, né, que traz essa clareza, velocidade, sempre apoia a gente também como franqueados, né, a gente acreditar mesmo que vale a pena fazer esse tipo de investimento, trilhar esse caminho, né, Com certeza. E acho que faz parte, né, as dores do crescimento, como a gente costuma falar, né, traz agora essa visão pra gente mais robusta, né, mais enxuta, digamos assim, dizer, poxa, a gente veio ali de 20 assim, estamos chegando em final de 25 com 15 operações, né, todo muito organizado, processos estruturados, né, clareza das informações, acho que isso é uma evolução muito grande né, para essa área. E como tu bem falou, né, estruturado realmente, não foi, por mais que a gente chegou aqui e falou que a necessidade de criar a expansão, sem ter uma atividade de escrita, ela foi criada, né, para esse fim. Realmente a gente chegou aqui no final entre aspas, né, o que a gente precisava entregar realmente estruturado. Verdade. Tem uma que eu lembrei que também foi desafiadora, viu? Conta aí? Vou contar. A loja sustentável. Foi. Sustentável não era só um container, né? Posicionamos ela lá e tal, bacana, a loja entregou, né? Mas aí a loja não estava performando como a gente esperava. E a gente brigou lá junto com o parceiro lá, né? Onde a gente tem um espaço, que é um atacarejo, né? E conseguimos relocalizar o container dentro do local lá. E aí, conta aí pra turma como é que foi pegar um container e mudar de lugar. Interessante como a gente imagina aquela caixa simples, né? A gente fala assim, de olhar para uma loja de alvenaria, onde você não consegue movimentar ela e achar que um container é fácil, né? Então acho que a gente levou ali umas 2 horas para deslocar a loja. 2 não, foi mais. Foi mais, não foi? Foi de madrugada. De madrugada. Para deslocar ali 100 metros? 100 metros. 100 metros, né? E com todo cuidado para não deslocar os móveis dentro, né? Em cima de uma empilhadeira, puxando com as tartarugas que a gente sabia aprendeu que era também. Tartaruga, aprendeu ali, não foi? Tartarugas são tipo umas rodinhas, patins, né? Só com patins para carregar toneladas. Botamos 4 tartarugas com 4 caras com uns pés de cabra, uns ferros, posicionando as tartarugas, porque nada suspendia. Quando a gente
suspendia o container, mexia na estrutura dele, né? A loja ficava toda distorcida, né? Então, deslocava ela para um lado, aí vinha com a tartaruga e botava na frente, tirava de trás e botava na frente. E elas saíam do trilho. Então ali foi bem lembrado, Tássio. Mas o bom disso aí, desse suor que a gente derramou aí, né, para trazer ela de uma ponta para outra, foi realmente o faturamento. Performance. É interessante como o posicionamento de uma loja de um lado, né, que não dava visibilidade. Muitos dos clientes do Atacadão achavam que era um local para reciclagem, né, para depósito de produtos para reciclagem. E aí quando a gente remanejou para lá, acho que em outubro do ano passado a gente já tinha batido a meta daquela loja. É interessante, né? O quanto deu visibilidade para a loja e você vê que são detalhes, estar acompanhando direitinho, é saber a negociação, é trazer o parceiro para entender também com a gente. Isso. Né, Tássio, que a gente precisa para crescer junto e pô, foi ali bem lembrado. Bem lembrado mesmo. Foi um desafio, né? E ele fala assim, 2 horas, 3 horas para montar 100 metros, mas o planejamento foi, eu acho que mais de um mês. Foi. Como é que vamos movimentar isso? Foi. Quais são as ferramentas que vamos utilizar? Né? Onde é que Exatamente. vamos buscar? Aí parceria mais uma vez com o Alexandre, quebrando a cabeça, como é que a gente vai fazer? Desenha para lá, desenha para cá, dá certo isso, não dá, fala com o fornecedor disso, fornecedor daquilo, não faça, é muito caro, não tem tempo. O planejamento é que fez toda a diferença para acontecer em 3 horas aí, né, com as tartarugas. E assim, eu preciso ter expertise em vender, não, né? A gente precisa ter expertise também em construir em vários outros setores que a gente precisa também atuar de forma com excelência. E, né, trazendo mais clareza ainda para quem está vendo a gente aí no podcast, acho que uma das coisas que a gente aprendeu e traz para a nossa vivência do GSA para acelerar vários processos, várias áreas, realmente é ter nossas lideranças formadas por mim e por Suênia, né, trazendo a nossa cara, trazendo o nosso alinhamento nas decisões, né? Quando pensei em Darmto, por exemplo, para a vaga, a gente já se conectava muito aqui realmente na parte administrativa, financeira. A gente já sabia como eram as decisões. Então, Darmton já sabe muita coisa. Poxa, Tássio iria decidir assim. Na nova área, ele perguntou várias vezes que fazia parte, né? Era uma nova área, talvez a decisão fosse diferente, mas a gente costuma falar que a gente se conectou muito nas decisões e ele já sabe o que eu vou falar. Muitas vezes eu até brinco com ele, né? Ele me pergunta alguma coisa, eu digo sim, mas ele mesmo responde. Pronto, você perguntou e você mesmo respondeu, né? Mas ele já sabia que era a resposta, mas vem perguntar. Então, eu acho que é muito válido se a gente tiver uma pessoa na área da expansão. Talvez se você ainda não tem o porta ou não quer ter uma área específica, né? Mas ter uma pessoa ali responsável para estar com você, para acompanhar, só em acompanhar o processo em sistema já dá muita velocidade e muita assertividade, né? E aí eu acho que uma dica que eu deixaria é ter pessoas responsáveis nos seus pontos principais, né? Onde você quer que aquela decisão, que aquela pessoa lhe represente mesmo. E aí precisa estar próximo, precisa estar convivendo, precisa orientar, treinar, trazer esse olhar de dono. E qual é o olhar que Tássio teria quando ele estava fazendo? Qual é o olhar que a Suênia tem quando ela está fazendo? Eu acho que é bem isso, e eu acho que é uma dica que eu deixaria aí para o pessoal. Mas e da tua parte, Dardo, que dicas tu daria para quem está nos assistindo aí nessa área aí de projeto, de arquitetura, de licença, enfim, qual dica aí tu aprendeu nessa tua jornada que vai trazer o 100%, né, da entrega da reforma, da loja nova, enfim? Seguir o projeto, tá? Só acho que todas as etapas que o SGPC propõe para a gente, seguir o projeto e acompanhar na prática, na execução, também dá velocidade. Porque você não pode se ausentar da obra, né, e voltar para o escritório, resolver outras coisas, porque quando você vê, o tempo já passou. E aí o tempo passou na obra, é perdido, você não consegue recuperar. Porque por mais que você queira que o profissional acelere para fazer a sua entrega no prazo, alguma coisa pode dar errado ali. Então você está dentro de obra realmente direcionando, não, eu quero aqui. Porque ele pode tomar uma decisão e dizer assim, não, a melhor forma é essa. E você entendendo como funciona, opa, não é assim não. Tem que vir para cá, o projeto pede isso e é assim. Então, eu acho que usar a forma da metodologia mesmo, e você ser metódico, como eu sou, e acompanhar, é a garantia de sucesso. Porque aí eu percebi exatamente quais eram os pontos que as arquitetas traziam,
E aí, quando eu comecei a olhar direitinho, ela reprovou isso aqui, no próximo eu já fazia isso. Então, me deu aí o resultado de eu não precisar ficar respondendo as ressalvas. Acho que o outro ponto de dica aí é realmente acompanhar todo o processo. Massa. Presencial e lá no fluxo do SGPC. Massa, massa. Acho que é isso, né? Pessoal, agradecer a quem está acompanhando o podcast aí do GSA, né? Hoje aí, presença de Darmiton, né? Trouxe aí muita clareza de como é que executamos por aqui. Espero que todo mundo goste aí. Assistam, curtam e comentem. Valeu!